Graças e paz, pessoal. Graças e paz, boa noite. Para mim é motivo de grande honra estar aqui nessa noite, trazendo uma palavra do Senhor. Estar com vocês aqui nessa noite para mim é um motivo de grande alegria, né? Creio eu que todos que estão aqui nessa noite vieram aqui com o coração aberto para receber algo de Deus. Amém? Eu estou sem agenda, que o meu discípulo Henri ficou com a minha agenda, né? Eu queria falar o tema da palavra dessa noite é: Deus quer te usar nessa geração. Eu estava vendo a camisa de Duda e eu falando com o Davi, rapaz, Duda, essa aí é desafio 24 horas. Aí ele, estava conversando comigo, rapaz, vou falar sobre geração. Ultimamente, Deus tem falado muito comigo em relação a isso. Eu estou lendo um livro, que o livro é Os Generais de Deus, que fala sobre os grandes reformadores, e ele cita alguns reformadores. Eu acabei John Wycliffe, agora eu estou em Jean Hughes, que o sobrenome dele é até engraçado, significa até ganso. Então eu estou lendo e aquele livro está me cativando muito, porque eu gosto de história, sempre gostei de história. E eles traz fato histórico, traz a vida dele, qual o período que ele viveu, os desafios que eles tiveram. E aquilo dali está me comovendo muito. Eu não poderia deixar de fazer uma palavra e sem citar esse livro, amém? Nós vivemos hoje numa geração que os valores estão trocados. Nós vivemos hoje numa geração onde filho não respeita mais o pai, onde o pai não respeita mais o casamento, onde é normal a pessoa se prostituir, se drogar. Eu lembro que quando eu era pequeno e para me ver uma pessoa que fumava maconha ou se drogava na rua, era uma coisa mais rara do mundo, porque o pessoal se tocava dentro da mata e você só sabia porque escutou alguém falar que ele era drogado. Hoje em dia virou motivo de status você fumar uma maconha, você se drogar. Então você vê que essa geração está cada vez mais se corrompendo. Você vê que essa geração, cada vez mais, as coisas que não é certa, vem se tornando banal. E aí você, como filho de Deus, nós não podemos olhar essas coisas e achar que isso é normal. Eu e você não podemos ver essa situação, ver o que está acontecendo ao nosso redor e achar que isso é normal, irmão. Nós devemos se posicionar como esses grandes reformadores se posicionou, meu, para mudar toda essa geração. E você não pode ver uma menina andando com um short curto, mostrando tudo e achar que aquilo é normal. E você não pode ver uma criança pequena dançando uma música onde é pornografia pura e achar que isso é normal. A gente tem que parar e observar as coisas e entender que o inimigo está fazendo de tudo para destruir essa geração, e que se eu e você não se levantarmos, não se posicionarmos contra isso, ele vai ganhar, meu irmão. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu quero trazer a vocês aqui, eu quero falar sobre Pedro. Antes de ser conhecido como tal, ele era chamado de Simão. Talvez você já tenha escutado isso aqui várias vezes, o apóstolo Nivaldo falando, que antes de Pedro ser chamado de Pedro, ele era chamado de Simão. Um dos significados de Simão era caniço, mostrando extremamente a personalidade simples daquele pescador. Um caniço frágil, que se inclinava facilmente sob as pressões dos vendavais. Só pelo significado do nome de Pedro, no caso Simão, você percebe o caráter que ele tinha. Eu quero falar um pouco sobre ele. Antes Simão, né? E depois Pedro. Antes Simão, uma pessoa comum, uma pessoa que
tinha uma vida normal, tinha uma vida que muitas das vezes errava, até com Jesus Cristo ele errava, mas depois que ele entendeu o ministério que Cristo tinha para a vida dele, ele mudou a sua história totalmente, meu. E começou a fazer a diferença na geração a qual ele vivia, meu. E nós vamos ver um pouco da história dele, amém? Eu trouxe algumas coisas aqui que eu estava estudando sobre a vida dele. Umas coisas até que eu não, já tinha lido, mas já tinha passado por despercebido. E eu vou trazer para vocês aqui. Nós vemos que Simão era uma pessoa simples, não muito diferente de mim e de você. Mas um dia ele encontrou Jesus Cristo. E assim que Jesus Cristo olhou para ele, falou que ele iria deixar de ser chamado Simão e agora iria ser chamado Cefas. Amém? Nós vemos que Pedro era uma pessoa comum. Pedro, ele tinha família. Nós vemos que 1 Coríntios 9:5 tem uma citação que fala que algumas viagens dele, ele levava a esposa dele. E também Marcos 1:30 tem uma menção onde Cristo cura a sogra dele. Então você vê que, não sei por que me riu. Então você vê que ele é uma pessoa simples, uma pessoa comum, uma pessoa que era casada, uma pessoa que tinha família, uma pessoa que trabalhava. Nós vemos que quando Jesus Cristo está andando na beira do mar, em Marcos 1:6, ele encontra Pedro, até então Simão, e o irmão dele, e ele faz um convite para ele. E Pedro, ele está trabalhando ali, a palavra fala que Pedro está trabalhando com o irmão dele, lançando a rede. No caso, ele estava pescando. Então você vê que Simão era uma pessoa comum, uma pessoa que talvez não somasse para a geração dele, uma pessoa que talvez estivesse conformada, pois naquela época quem era pescador, a pescaria era sinônimo que movia o financeiro naquela época. Então alguns estudiosos falam que ele tinha uma condição aquisitiva boa. E se você for ler, você vê que ele tem casa em Cafarnaum, tem casa em outro canto. Então suponhamos que ele era uma pessoa que tinha uma condição legal, mas ele não fazia nada para contribuir ou mudar a geração a qual ele vivia. E nós vamos ver que Jesus Cristo aparece na vida dele e faz um convite que vai mudar a vida dele toda. Talvez você que esteja aqui nessa noite, Cristo já apareceu na sua vida, você já recebeu esse convite, você aceitou esse convite, você até mesmo está sendo mudado por Cristo, mas está faltando você se levantar e fazer a diferença nessa geração. Está faltando você se levantar e fazer a diferença na sua escola, no seu trabalho, aonde quer que você passe, meu irmão. Sabe, ultimamente eu tenho estado muito feliz que no trabalho eu tenho escutado do meu chefe que ele fazia tempo que não tinha prosperado tanto. E ele contando a história que antes de eu chegar lá tinha um senhor que trabalhava lá e fazia as coisas erradas, e ele começou a entrar no buraco de dívidas, e ele botou aquele rapaz para fora. Eu comecei a trabalhar através de Alan, comecei a trabalhar lá, e ele comentando lá direto, ele fala: rapaz, depois que ele foi embora, as coisas têm melhorado, eu estou prosperando e não sei o que lá. E eu começo a rir. Rapaz, olha, sabendo que tem que cair por cima de mim também. Porque eu entendo quem eu sou. Eu entendo que depois que eu entrei naquele lugar, já tinha um irmão evangélico lá, mas todo momento que eu posso, eu estou pregando uma palavra, todo momento que eu posso, eu estou deixando uma palavra de reflexão, estou falando de Cristo naquele lugar. As pessoas que entram naquele lugar e esperam alguma coisa, eu tenho a oportunidade e eu prego a palavra também. A gente tem que ser a diferença em todo lugar, meu irmão. Não é porque você está trabalhando e seu patrão não é cristão, que você vai ficar com medo de mostrar Cristo, mostrar a verdade para a vida dele. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em João, capítulo 1.
Versículo 42. E levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer rocha. Esse aqui é um dos primeiros encontros de Pedro com Cristo. O interessante é que Cristo, assim que olha para ele, diz: Teu nome é Simão, mas você será chamado agora de Cefas, de rocha. E vai embora. Esse é o primeiro contato que Cristo tem com Pedro. O primeiro contato que Cristo tem, e só de olhar, Cristo já olha para ele e fala isso. Talvez, meu irmão, você não conheça o seu potencial. Talvez você olhe para você e ache que você não é capaz. Talvez você olhe para você e ache que o irmão que está do seu lado, da sua célula, o seu líder, o co-líder, é mais capaz do que você, meu irmão. Mas deixa eu te dizer, Cristo não te olha como você se olha, meu irmão. Cristo não te vê, talvez você se veja muitas vezes inferior àquele que está do seu lado. Mas Cristo conhece o seu potencial. Cristo lhe olha por dentro, meu irmão. Então Cristo, ele fala aquilo para Pedro e vai embora. Vai embora. Eu não sei se aquilo ficou martelando na cabeça de Pedro, mas Pedro vive a vida dele normal e Cristo vai fazer as coisas dele. Vamos continuar aqui. Jesus estava dizendo: Você não será mais inconstante. Você não ficará mais sendo levado de um lado para o outro sem direção. Você será firme como uma rocha. Mais adiante, Simão iria receber um convite que iria mudar a sua vida. Vamos dar um pulinho para Marcos. Marcos capítulo 1, 17. Amém? Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Então dirigiu-se a eles Jesus: Vinde a minha companhia, e eu vos transformarei em pescadores de homens. Vamos ler o 18 também. Naquele mesmo instante eles abandonaram as suas redes e seguiram a Jesus. Nós vemos que Cristo, quando chama ele, Pedro, o irmão dele, imediatamente ele abandona aquilo que ele estava fazendo para seguir Jesus Cristo. Ele abandona toda aquela vida que talvez ele tivesse um conforto, talvez ele tivesse uma vida que possibilitava ele certas coisas, mas ele, quando recebe aquele convite, ele imediatamente abandona tudo para seguir a Cristo, porque ele entendia que se ele atendesse esse convite, ele iria deixar de ser uma pessoa oscilante, ele iria deixar de ser uma pessoa, digamos assim, sem caráter, e ele iria ser aquela pessoa que Cristo tinha falado para ele uma vez, que ele iria se tornar uma rocha, uma pessoa inabalável, uma pessoa que não iria ser jogada de um lado para o outro. Você precisa entender isso, meu irmão. Você que já ouviu esse chamado de Cristo, você que já ouviu e já recebeu, você precisa largar tudo aquilo que atrapalha você, meu irmão, na sua caminhada cristã, tudo aquilo que atrapalha você em fazer a obra de Cristo, em fazer a vontade dele para a sua vida, você precisa largar para viver aquilo que ele tem para você, meu irmão. Porque quando nós entendemos isso e passamos a viver, a nossa vida é mudada da água para o vinho, meu irmão. Literalmente. E Pedro, eu acho que ele enxergou isso. E ele larga tudo e vai seguir a Jesus Cristo. Como nós estamos vendo, ele era uma pessoa normal,
como eu e você. Mas o que mudou a vida dele foi a escolha que ele fez. Ele se posicionou e decidiu viver o que Jesus Cristo tinha dito para ele. E isso é o que temos que fazer. Devemos nos posicionar em Cristo e viver o que Ele tem para nós, para que possamos alcançar essa geração. Necessário que eu e você abandone tudo aquilo que nos afasta de Deus e viver aquilo que Ele tem para mim e você, para que eu e você possa alcançar essa geração. Até então Pedro era uma pessoa que não fazia muito pela geração dele. Pedro era uma pessoa que, como a palavra fala, que o nome dele era Caniço. Ele era uma pessoa oscilante. Talvez ele quisesse uma coisa hoje e não quisesse mais amanhã. Eu não sei se você se encontra assim nessa noite. Você pode se encontrar hoje dizendo: eu vou me levantar em Cristo, vou abandonar tudo aquilo que me afasta dele, vou começar a orar, vou começar a jejuar, vou começar a ler mais a palavra, porque eu quero chegar junto dele. E no outro dia você já esquece tudo aquilo que você disse ontem e começa a praticar tudo aquilo que você disse que não ia fazer mais. Você entende que primeiro é uma escolha nossa, se posicionar, buscar, viver aquilo que Ele tem para nós, para que depois a gente possa alcançar outras pessoas, para que depois a gente possa alcançar essa geração. Se você está incomodado com aquilo que o mundo está oferecendo para os seus amigos, ou até mesmo o seu familiar, mude, meu irmão, leve a palavra, se levante, meu irmão, com a palavra de Deus, a palavra que liberta, que transforma, que traz mudança de vida. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos viver como um cristão de banco, sabe? Que está muito bom vir para uma célula, está muito bom vir para o culto, escutar a palavra. Não! Eu e Cristo quer que eu e você se levante com a palavra. Pois existem pessoas que estão presas, existem pessoas que estão sofrendo, necessitando que eu e você leve a palavra de Deus, meu irmão, para elas. Nós temos que dar a nossa contribuição, meu irmão. Christopher, mas eu não sei pregar. Mas o líder da tua célula sabe. Leva uma vida para lá. Christopher, mas eu não consigo. Consegue, meu irmão. O que acontece é que você não está dando valor àquilo que realmente é para dar. Talvez você deixe só uma mensagem para uma pessoa e não vai atrás dela. Nós temos que mostrar para as pessoas que nós se importamos com ela, meu irmão. Nós temos que mostrar para as pessoas que aquilo que ela está passando, aquilo que ela está vivendo, que talvez ela esteja procurando solução no mundo, ela não vai achar, mas sim ela vai achar em Cristo. E essas pessoas só vão saber disso se eu e você levarmos a palavra. Vocês estão me entendendo, meu irmão? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Fique rindo não, vou, Emerson. Eu bebo muita água e está calor aqui. Mas eu creio num tempo que a gente vai ter que vir. Ninguém aqui vai mais estar vindo de camisa, regata, não. Vai estar todo mundo vindo aqui de casaco, bem vestido. Porque aqui vai estar cheio de ar-condicionado. Vai nevar aqui dentro, irmão. Eu creio, meu irmão, esse tempo está próximo. Eu sempre digo que a nossa igreja é o canto mais fácil de dizimar e ofertar. Porque, meu irmão, o que você vê aqui acontecendo, o que Deus faz através da vida do apóstolo nessa igreja, meu irmão, é incrível. Nós vemos que a maioria da igreja são jovens, muitos não trabalham. Aqueles que já têm uma certa idade, muitos também não trabalham. E você olha assim, rapaz, é só Deus. Só Deus para suprir tudo isso aqui. Amém? Mas vamos continuar, vamos sair não. Vocês estão me entendendo? Você não pode sair daqui nessa noite sem querer fazer a mudança para essa geração, meu. Você tem que sair daqui. Você não pode achar que você é apenas mais um, sabe? Rapaz, eu estou lendo o livro. Eu vou entrar nesse reformador
que eu literalmente me apaixonei por esse livro. E hoje eu e você estamos lendo uma Bíblia na nossa língua, graças a ele, porque ele se levantou para traduzir a Bíblia, sofreu grandes perseguições. A gente vai entrar lá, eu vou falar um pouco sobre ele aqui. Mas ele não se abalou com aquilo que estava acontecendo, sabe? Creio eu que ele queria ser a mudança. Creio eu que ele estava inconformado com aquilo tudo que estava acontecendo. Ele queria ser a mudança. Ele queria que o povo conhecesse realmente a Cristo. Mas eu não vou adiantar não, a gente vai chegar lá, calma. Pedro, quando aceita ir com Jesus Cristo, ele dá início a uma mudança de vida nele. Entenda que primeiro Jesus Cristo tem que fazer uma mudança na nossa vida, para que depois a gente possa alcançar uma geração. Pedro, quando aceitou o convite, ele queria mudar, e nós vemos que sempre ele estava junto de Cristo. Eu vou abrir aqui algumas passagens, que você vê que sempre que Cristo vai para algum canto, Cristo chama 3 discípulos. E o interessante é que sempre que Cristo chama os 3 discípulos, Pedro é o primeiro na lista. Não sei se na tradução de vocês está diferente. As traduções que eu procurei todas, Pedro era o primeiro. Abre a Bíblia aí em Marcos. Já estava em Marcos, né? Agora dá um pulinho em 5. Marcos 5, capítulo 37. Amém? Todos acharam? E ordenou que ninguém acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João. Vamos dar um pulinho agora para Marcos 9, 2. Passando 6 dias, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Dá agora um pulinho para Marcos 14, 33. E levou consigo a Pedro, Tiago e João. Você vê que a todo momento Pedro está junto de Cristo. Meu irmão, eu levo isso tão a sério, que sempre que eu posso, quem faz parte da liderança tem um privilégio, né, de estar junto com o apóstolo, quando o apóstolo vai pregar para algum canto. E eu dou um valor tão grande a isso, que eu sempre faço o possível para estar junto. Se eu não tiver, porque aconteceu alguma eventualidade, eu não pude estar. E quando ele libera para discípulo, aí eu faço de tudo, negão. Eu alugo o Kombi, vamos embora, faço de tudo. Eu até arrumei uma Kombi, fui dirigindo até Paratibe. Nunca tinha dirigido uma Kombi, pessoal. Ó, e pense numa tristeza, é a tal da Kombi. Pra você dirigir. Cheio de discípulo dentro, meu Deus do céu, se eu bater aqui, ó, pai, ó, eu quero mãe vai vir atrás de mim. Porque eu dou valor, eu sei a importância de estar junto da minha liderança, recebendo aquilo que ele está ministrando, meu irmão. Eu sei a importância de você estar junto da fonte se alimentando, meu irmão. E quando eu tenho a oportunidade de levar meus discípulos, eu faço o possível, meu irmão. Porque aquilo que eu vou estar me alimentando, eles também vão estar. Aquilo que vai estar me edificando, fazendo eu crescer, eles também vão estar, meu irmão. E consequentemente todo mundo vai andar numa só visão. Todo mundo vai andar numa só linha, meu irmão. E quando uma equipe anda numa só visão, anda numa só linha, vai mais longe, mais rápido. E Pedro, ele entendeu isso. Por isso que Cristo sempre chamava ele, porque ele fazia questão também de estar ali junto de Cristo. Entenda, Cristo lançava o convite. Igual o apóstolo ele chama, Andrei, chama não sei quem, não sei quem, não sei quem. Vai quem quer, meu irmão. Vai quem quer. Amém. Eliseu, e aí tu, Eliseu, vai não é? Ficar calado, pô. Então nós vemos que ele dava a importância de estar junto ali, recebendo, ouvindo a palavra que Cristo tinha para dar. E isso traz uma mudança, meu irmão, maravilhosa na vida de Pedro.
até então Simão. Isso traz uma mudança maravilhosa, porque agora ele começa a ser tratado, ele começa a ser mudado, ele começa a ser moldado, até realmente virar uma pedra, a ponto de Cristo falar que vai alicerçar. Meu irmão, isso é muito forte, velho. Você entende que é tudo uma questão de escolha. Ele decidiu mudar, ele decidiu viver aquilo que Cristo tinha para ele. E através dessa mudança, através dessa atitude, ele alcançou a geração dele, meu irmão. Amém? Vamos agora eu vou pular algumas coisas, que eu escrevi muita coisa, mas eu vou pular algumas coisas. A gente não vai entrar em algumas coisas que eu queria trazer na trajetória de Cristo com ele. Eu quero já entrar quando Cristo vai e ele começa o ministério dele aqui. Eu quero entrar nessa parte aqui, porque nós vamos ver a mudança, meu irmão, total, de Simão para Pedro. Quando Pedro começa o seu ministério na igreja primitiva, você vê as maravilhas, os milagres que Pedro faz. Dá um pulinho aí para Atos 2:14. E aconteceu que, colocando-se em pé, junto com os 11, Pedro tomou a palavra e em voz alta pregou à multidão reunida. Nós vemos que na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem, meu irmão. Nós vemos que depois que Pedro deixa de ser aquela pessoa oscilante, aquela pessoa que talvez quisesse hoje, não quisesse mais amanhã, e decide mudar toda aquela geração. Depois que Cristo faz uma mudança nele interior, ele começa a botar para fora tudo aquilo que ele aprendeu. 3.000 pessoas se convertem, meu irmão. Mas vamos lá, em Atos ainda, Atos 3, do 1 ao 10. Eu vou citar só alguns aqui, porque senão eu vou ficar citando muito versículo. Essa passagem é muito conhecida. Certa ocasião, Pedro e João estavam estava subindo ao templo na hora da oração, isto é, 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmola ao que entrasse no templo. O 3. Quando viu Pedro e João ia entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. 4. Fixando o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para trás. E o homem olhou para ele com atenção, na expectativa de receber alguma coisa dele, alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas eu o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. Aleluia. E em seguida, pela mão direita, ajuntou e levantou-se. Naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto só, pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus, meu irmão. Que maravilha, meu irmão. Você vê que Pedro agora começa realmente a fazer a diferença na geração dele. Pedro primeiro prega a palavra, 3.000 pessoas se convertem. Pum. Uma pessoa que não tinha relevância nenhuma,
uma pessoa que era conhecida por ser oscilante, uma pessoa que talvez só ligasse para o trabalho. Agora ele começa a ser a diferença na geração dele. Ele começa a pregar a palavra, 3.000 pessoas se convertem. Puf. Ele vê um aleijado necessitando de Cristo, necessitando de um milagre. Ele diz: ó, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Irmão, que maravilha. Começa a fazer a diferença, meu irmão. E é assim que nós temos que ser. É assim que eu e você temos que ser. Nós se convertemos, nós aceitamos a Cristo, nós mudamos. Cristo fez uma mudança interior em mim e você. E agora nós temos que levar a palavra de Deus para as pessoas. Para as pessoas que estão necessitadas, aleijada, precisando de um milagre. Eu e você possa possibilitar que ela volte a andar novamente, meu irmão. Ei, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento de hoje? Eu vou perguntar de novo, que eu acho que você não escutou não. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo e de hoje? Ei, Ele quer te usar, meu irmão. Ele quer te usar, meu irmão. Não fique conformado em vir para a igreja, sentar no banco da igreja, escutar a palavra. Não, busque a Ele. Abra o seu coração, deixe Ele lhe mudar, deixe Ele lhe tratar, para que você, através de você, Ele possa alcançar outras pessoas. Você entende que existem pessoas que nos consideram tanto, que se eu e você não chamarmos ela para a igreja, talvez ela nunca venha. Que se eu e você não se levantarmos para pregar a palavra de Deus, talvez ela nunca escute. Eu tenho um irmão que veio para a igreja uma vez só na vida dele, pastora. E foi porque eu chamei. Ele é difícil, mas ele veio. Então, são essas pessoas que, se a gente não se levantar para pregar a palavra, para deixar uma mensagem de Deus, chamar para o culto, para uma célula, elas nunca vão escutar a Cristo, meu irmão. Elas nunca vão ser libertas. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês. Uma pessoa que é presa nas drogas, vou citar o crack, ela é feliz? Ou talvez você conheça uma pessoa que tentou já se libertar, tentou já sair daquela situação, fez de tudo, foi para a clínica de reabilitação e não conseguiu sair daquela situação. Deixa eu te dizer uma coisa, ela só vai conseguir sair daquela situação quando eu e você levarmos a palavra de Deus para ela, meu irmão. Nós não podemos olhar para essas pessoas sofrendo, meu irmão. Nós temos que se comover, meu irmão. Ultimamente nas minhas orações eu tenho lembrado muito da minha família. A minha família, eu acho que hoje só eu e minha esposa que é evangélico. Meu irmão mais velho era para mim um norte, sabe? Porque ele passou um tempo na igreja e eu achava bonito ele ir para a igreja, ele pregando a palavra. Hoje ele se encontra afastado. O Espírito Santo ele tem falado muito no meu coração sobre isso, meu irmão. Sobre a minha família ainda não se converter a Deus, meu irmão. E eu tenho orado tanto sobre isso. Às vezes eu me pego chorando, orando pela minha família. Nós temos que ser assim. Nós temos que sentir a dor do próximo. Nós temos que sentir a dor das pessoas que estão presas, meu irmão, nas drogas, que estão presas na bebida, que estão presas na prostituição. Nós temos que sentir essa dor e chorar e clamar, pedir ao Senhor e se levantar com a palavra, meu irmão. Nós temos que ser a mudança a qual essa geração tanto necessita. Eu quero ler mais um milagre que Pedro fez, em Atos ainda, Atos 5,15, porque Atos do capítulo 2 até, acho que até o 10, você vê uma relevância muito forte de Pedro, né? Então tem muita passagem, mas eu só separei algumas. Atos capítulo 5, 15. Meu Deus, já é essa hora já, hein? 5,15. A ponto de doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas,
para que quando Pedro, preste atenção, a ponto dos doentes serem levados para ruas e colocados em leitos e macas, para quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles, meu irmão. Você vê que uma pessoa que não fazia diferença na geração dela, por onde ela passa, as pessoas colocam os coxos, os aleijados, os enfermos nas calçadas, para quando ele passasse, a sua sombra tocasse nele e um milagre viesse sobre aquelas pessoas, meu irmão. Nós temos que ser assim, por onde a gente passar, pela nossa escola, pelo nosso trabalho, um milagre tem que acontecer, meu irmão. Não pode continuar, aquele lugar não pode continuar do mesmo jeito. Nós temos que ser a mudança. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e enxergar Cristo. Se isso não está acontecendo na sua vida, tem algo errado, viu, meu irmão? Tem algo errado. As pessoas têm que olhar para você e sentir o desejo de conhecer a Cristo, porque você foi mudado pela palavra de Deus, meu irmão. Então nós vemos uma pessoa que não somava para aquela geração e agora começa a somar. Essa é a vontade de Deus para mim e tua vida, que você mude essa geração, pois essa geração ela está sedenta. Que eu e você se levante com a palavra, irmão. Que eu e você seja a diferença. Nós temos que ser a luz, para que eles possam enxergar Cristo em nós. Tem até uma música, né? Cristo em mim, a esperança da glória. Deixa eu dar uma carreirinha aqui, que senão eu não vou entrar nos reformadores, não. Eu vou pular aqui, pessoal. Vou pular muita coisa aqui que eu trouxe, mas eu vou entrar em John Wycliffe. Eu quero falar um pouco sobre ele. Eu me apaixonei. John Wycliffe, ele nasceu no ano de 1330, na Inglaterra. E ele começou a estudar para entrar na Universidade Oxford, que era a Universidade Católica. Naquela época, quem imperava e mandava era a Igreja Católica, também era o Papa. Mandava até nos reis. Então, as pessoas do povoado não tinham acesso à Bíblia. Só tinha acesso àquilo que o padre, o sacerdote daquela região passava para ele. Só que o que acontece? A maioria dos sacerdotes das províncias, eles não liam a Bíblia, eles não se consagravam, e eles não passavam a palavra de Deus para as pessoas. Eles passavam apenas histórias para as pessoas. E John Wycliffe, ele viveu nessa época. E ele começa a estudar, começa a crescer na universidade, a ponto de virar um reitor dessa universidade. E em 1349 acontece a peste negra. Creio que todo mundo aqui estudou história, já ouviu, pelo menos ouviu falar disso. E foi no período de vida dele. E as pessoas começam agora a se aperrear, porque foi uma pandemia. Muitas pessoas morrendo, sem saber o porquê. A ciência dizia uma coisa e eles perdidos. As pessoas acreditavam na ciência, estavam desesperados, mas ele não acredita naquilo que ele está escutando, meu irmão. Ele prefere se agarrar com a palavra de Deus. E quando ele se agarra com a palavra de Deus, ele começa a ver e entender que aquilo que os sacerdotes da província estavam fazendo era errado, porque eles buscavam mais as riquezas, eles buscavam mais a sua própria glória do que pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas. E ele começa a se levantar, começa a escrever carta falando, dizendo, até mesmo contra o Papa, falando que aquilo ali não era certo, que o certo era desse jeito. E ele começa a sofrer perseguição. O Papa chama ele para responder, e ele chega lá naquela situação lá, acontece um reboliço, e ele tem que sair dali correndo. O Papa deixa ele, digamos assim, deixa ele para lá. Mas ele continua levando a palavra do jeito certo, querendo que o povo entendesse, querendo que o povo visse como é que Cristo realmente era. Continua condenando as práticas que a Igreja Católica tinha naquela época.
ao ponto de ele ser chamado novamente pelo Papa. E ele é chamado novamente ali, e quando ele está perante o júri, ele começa a debater, e os mestres da lei, fica todo mundo perdido, porque ele lia a palavra, e ele dizia assim, ó, olha, isso aqui está errado, e os mestres da lei naquela época diziam, não, isso está certo, ele está errado, vamos para a Bíblia, abrir a Bíblia e dizer, olha, aqui ó, está errado. Meu Deus do céu, velho. E ele sofre uma perseguição tão grande, a ponto de ser jogado, ser tirado da universidade, e ser jogado de novo na província dele. E ele, nas orações dele, ele decide que não vai, porque a Bíblia naquela época era escrita em latim. Só aqui uma coisa para vocês entenderem um pouco. A Bíblia naquela época era escrita em latim. Então, quem só podia ler a Bíblia era os sacerdotes, né, daquela época. E muita gente ali naquela época nem sequer sabia ler, muito menos em latim. Então, John Wycliffe, no exílio dele, ele decide ir traduzir a Bíblia, meu irmão. Ele decide que vai traduzir a Bíblia. E ele começa ali, nos últimos anos de vida dele, começa a traduzir a Bíblia, começa a traduzir a Bíblia, começa a traduzir a Bíblia. E hoje eu e você temos uma Bíblia na mão, temos acesso a ler uma Bíblia, graças a esse homem, meu irmão. E esse homem dá um pontapé maravilhoso, que é na reforma, meu irmão. E depois desse homem vem, é o que eu estou lendo agora, Jean Hugos. Depois dele vem Martinho Lutero. E esse Jean Hugos, ele é conhecido como o pai da reforma. Só que antes dele teve algumas pessoas também. E Martinho Lutero é conhecido como o machado da reforma. Meu irmão, esse livro tem mexido muito comigo, meu irmão. Porque nós vemos pessoas, homens de Deus, que não se abateram pela perseguição que estavam sofrendo. Queria ser a mudança na geração dele, meu irmão. Homens de Deus que, na época a qual ele vivia, a perseguição era tremenda. Se fosse o contrário, aquilo que o Papa queria, aquilo que eles pregavam, a perseguição era tremenda. Mas mesmo assim, eles não se deixaram se abalar pelaquilo, e decidiram cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dele. E olha só, de 1300 e pouco, chegou em mim e você hoje, meu irmão. Nós temos que ser a diferença para a nossa geração. As pessoas têm que olhar para nós. A gente não deve se conformar com isso tudo que a gente está vendo aí fora. Não. A gente deve colocar no nosso coração e querer trazer a mudança mesmo. Ei, você, vivemos num país livre, onde eu e você podemos falar qualquer coisa. E muitas vezes, eu e você não falamos para pessoas que necessitam. Até mesmo dentro da nossa casa, existem pessoas que necessitam da palavra. E talvez você não esteja se levantando para pegar a palavra para essas pessoas. Há quando homens de Deus se levantaram lá atrás para pregar a palavra, para falar o que Cristo fez por eles, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de estar aqui sentado nessa noite, meu. É porque eu não vou abrir, mas Pedro, ele termina a carreira dele sendo crucificado de cabeça para baixo, meu irmão. Nós temos que estar disposto a pagar o preço, meu. Pagar o preço do amor de Deus pela nossa vida, meu. Pois minha mãe me ama muito, mas ela não ama um terço daquilo que Deus nos amou, meu irmão. A ponto de dar seu único filho, por amor a mim e a você, para que eu e você tivéssemos uma oportunidade, meu. Essa oportunidade chegou até a mim e até você. E seus amigos na escola, você não vai se levantar com a palavra? E as pessoas no trabalho, meu irmão, você não vai se levantar com a palavra de Deus? Nós precisamos entender isso, que não é protesto, sabe? Eu e você não tem que pegar aqui um banner e um papel, escrever o nome aqui e sair pela rua dizendo: não às drogas, não à prostituição, não é protesto, meu irmão. É a palavra de Deus.
É a palavra de Deus entrando na vida das pessoas que vai haver transformação. É a palavra de Deus entrando no coração das pessoas que vai haver mudança. Nós não podemos só pegar isso aqui, olha, botar debaixo do nosso braço e vir para a igreja, vir para o culto e ir para uma célula. Nós não podemos pegar isso aqui, botar debaixo do nosso braço. Vou levar minha Bíblia hoje para o meu trabalho, porque eu quero que o irmãozinho do meu trabalho veja que eu sou cristão. Não, ele não tem que ver que você é cristão porque você carrega uma Bíblia debaixo do braço, não, meu irmão. Ele tem que olhar para você e enxergar Cristo em você. Pois é dessa forma que realmente nós iremos trazer a mudança para essa geração. Pois é dessa forma que nós iremos acabar com essa prostituição, com essa nojeira a qual o mundo tem oferecido, meu irmão. Quantos sabem aqui que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável? Vou perguntar de novo. Quantos sabem aqui que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável? E por que você não quer levar a vontade desse Deus para as pessoas que necessitam? Precisamos se incomodar com isso, meu irmão, nessa noite. Nós não podemos se conformar e sentar nesse banco aí, levantar a mão, glória a Deus e aleluia. Não é só para isso que Deus chamou. Não foi só para isso que Deus chamou, meu irmão. Nós precisamos valer a pena todo o sacrifício que Cristo fez um dia lá na cruz. Nós precisamos fazer valer a pena todo o sacrifício a qual homens de Deus fizeram lá atrás, para que eu e você pudéssemos ter acesso a isso aqui, ó, que é a palavra de Deus. Não se conforme em apenas sentar nesse banco aí. Não se conforme em ir para uma célula sem levar uma vida, meu irmão. Não se conforme, nem sequer chamar uma vida para ir para a célula ou vir para o culto. Não se conforme em chamar só uma pessoa para vir para o culto ou para uma célula em cima da hora. Essa geração só vai mudar quando eu e você começarmos a mudar também as nossas atitudes. Começarmos a mudar, começarmos a querer, a propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pois é através do Evangelho que traz mudança, que traz renovo, que traz transformação, meu irmão. Queria que você ficasse de pé, mas eu queria te fazer um pedido, não conversa com ninguém que está do teu lado, meu irmão. Apenas curva a tua cabeça e fecha teus olhos. Eu quero trazer aqui um momento de reflexão, meu irmão. Quero que você reflita se você tem somado para essa geração, meu irmão. Eu quero que você pense na sua vida. Eu quero que você olhe para você e veja, será que eu estou contribuindo para aquilo que Deus quer fazer para essa geração? Será que eu estou contribuindo como realmente é para contribuir? Entenda, nós temos que fazer as coisas não pelo motivo errado, mas sim pelo motivo certo, porque Deus ele honra o nosso coração. Você tem que levar a pessoa para a igreja, para a célula, não porque eu quero que meu líder veja que eu levo pessoas, não. Você tem que levar pessoas para a igreja, para a célula, porque você quer que ela seja mudada, meu irmão, porque você quer que ela seja transformada, meu irmão. Irmãos, eu queria ter mais uma horinha aqui para falar o quanto o meu coração está cheio disso, meu irmão. Se você tiver a oportunidade, vá para minha casa lá que a gente conversa. Pois o meu coração ultimamente tem fervido sobre isso, sobre ser a diferença para essa geração, sobre fazer a diferença para essa geração. Então eu quero que você pense, analise a sua vida. Será que você está contribuindo realmente? Será que você está sendo uma pedra? Ou será que você está sendo um caniço? Hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. Hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. Hoje eu vou ler, amanhã eu não vou ler mais.